Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e essa é a nossa trilha de aprofundamento de Ciências Humanas e Sociais aplicadas. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre discussões sobre o aquecimento global. Vamos então à nossa aula de hoje? Eu quero começar a aula com uma imagem muito importante. E quando a gente fala de aquecimento global, sobre discutir o aquecimento global, é basicamente isso que a gente entende. A gente tem aqui uma imagem e a pessoa nitidamente está com calor, rodeada aí de mosquito, e do lado a gente tem um termômetro indicando que a temperatura está super elevada. Então é basicamente isso. O aquecimento global, pessoal, refere-se ao aumento anormal da temperatura média do planeta, que vem sendo registrado aí nas últimas décadas. Esse fenômeno é associado principalmente aí às ações antrópicas. Esse nome aí, ações antrópicas, ele está destacado em negrito justamente porque são as ações humanas que levam a esse aquecimento global, ok? Bom, vamos falar agora sobre causas. O que causa esse aquecimento? O que causa esse aumento da temperatura terrestre? O interessante, eu trouxe aqui algumas causas e quero ler junto com vocês, tá? A gente pode colocar aí, em primeiro lugar, queima de combustíveis fósseis, seguido do desmatamento e principalmente das queimadas. A gente também precisa falar de um ponto que são as atividades industriais e a ação do gado, que libera um gás chamado metano na atmosfera e que também se coloca aí ultimamente como um dos responsáveis pelo aumento dessa temperatura. O interessante, pessoal, é que dentro de cada uma dessas causas eu trouxe uma imagenzinha, uma figura que vai representar justamente isso. Ó, a queima dos combustíveis fósseis, que é o CO2 na atmosfera, é liberado através dos veículos, tá? A gente tem como, por exemplo, o ônibus, o carro, o avião. A gente tem também aqui a ação do gado, como vocês conseguem ver aqui na imagem do lado, e também as atividades industriais, representada aqui por essa figura, onde a indústria ela vai liberando todo o gás que vai para a atmosfera, pessoal, e é responsável também por esse aumento da temperatura. Aqui nós temos também o desmatamento, justamente com as queimadas, que vão influenciar também diretamente nesse aumento, nesse aquecimento global, ok? Agora nós vamos ver algumas das consequências do aquecimento global. Bem, eu quero que vocês vejam aqui comigo alguns desses pontos e nós vamos ler juntos, certo? Primeiro, uma das principais consequências que a gente vê hoje na nossa sociedade é justamente a intensificação de fenômenos meteorológicos, como tempestades, inundações e também vendavais, que são os extremos da natureza. Então, ocorrem em alguns lugares secas extremas ou chuvas extremas, tá? A gente também percebe mudanças aí na frequência e intensidade de chuvas, como eu falei, né, agora há pouco. A gente também vem percebendo ultimamente extinção de espécies, elevação no nível médio aí da água do mar, secas intensas, a escassez de água, incêndios severos causados principalmente aí pela ação humana, derretimento do gelo polar, que é o gelo que está lá nas calotas polares, e principalmente, pessoal, a perca, o declínio de toda a biodiversidade da Terra. Então, essas são algumas das consequências do aquecimento global. Lembrando que o aquecimento global, pessoal, ele é causado principalmente aí pela ação do homem, ok? Bom, aqui então nós vamos apresentar algumas soluções. Vamos então organizar essas soluções aqui para a gente lembrar? Bem, algumas soluções apresentadas para se combater esse aquecimento global é o desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável, professora? O desenvolvimento sustentável é justamente aquela política que se apoia em 3 pilares. O pilar social, econômico e também ambiental, que visa justamente explorar os recursos oferecidos pela natureza, mas se proteger
o meio ambiente, para que esses recursos não se tornem escassos. Então, isso é o que defende o desenvolvimento sustentável, e o desenvolvimento sustentável se coloca aqui como uma alternativa para o combate aí do aquecimento global, ok? Bem, outra solução, pessoal, aqui na tela, redução das emissões de gases aí do efeito estufa. Então, isso daí deve ser acordado principalmente entre as indústrias, entre os grandes produtores, entre os veículos também, que justamente se desenvolver veículos que possam emitir menos gases poluentes na atmosfera. Outra coisa também, outra solução importante, vai ser aí na mudança dos padrões de consumo, principalmente na sociedade consumista que nós temos atualmente, tá? Impulsionada aí pelo capitalismo. Outra solução, não menos importante, tá? Que é a mudança na matriz energética, ou seja, desenvolver projetos que tenham aí matrizes energéticas que poluam menos o meio ambiente, ok? Bom, pessoal, outra coisa importante sobre o aquecimento global é dizer que isso depende também das nossas atitudes, depende da gente, depende de nós, professores, alunos, sociedade em geral. Aqui eu trouxe para vocês um pouco da nossa aula de hoje e eu quero que vocês leiam junto comigo o nosso resumo. Vamos lá então? O aquecimento global é um grave problema ambiental ocasionado pela intensa emissão de gases esses poluentes, tá? Que são liberados na atmosfera e são principalmente aí provocados pela ação humana. As causas do aquecimento global, como eu falei na aula de hoje, estão relacionadas aí à poluição do ar, por meio das queimadas, do uso intenso de transportes, do aumento da produção aí no setor industrial, entre outros fatores. As principais consequências que a gente viu é o derretimento das calotas polares, o aumento aí do nível médio dos oceanos, a diminuição dos recursos hídricos e diversas anomalias climáticas, como secas extremas, chuvas intensas, entre outros fatores. E uma das soluções, o desenvolvimento sustentável e mudança nas nossas atitudes rotineiras, do nosso cotidiano, que podem influenciar diretamente a preservação da natureza. Bom, pessoal, essas são as nossas referências. Espero muito que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!